Estamos aqui com o professor Francisco Manuel Antônio Soares, de Angola, Luanda, Angola, e veio ao Brasil, à cidade de São Paulo, para, além de participar de uma banca de doutorado, para fazer o lançamento do seu livro, que se chama Que Cola? Estudos sobre a literatura angolana no século XIX. Bom, logo depois é da editora Mayamba, Cunhonga, volume 1. Isso significa que teremos mais quantos volumes depois desse? Em princípio, mais 3. Em princípio, mais 3. Então seriam 4 volumes. Volume, que é uma antologia, não é? A primeira questão que se coloca para se perguntar é que o livro trata de que cola. O que é que cola? Que cola é uma expressão que se usa para designar um tabu. Um tabu. Não pode ser. Então, tem aqui não poema. Pode ser significa. Não pode ser, é proibido, não é aceito. Tem aqui um poema, não é? Havia uma série de poemas bilíngues em Angola naquela época. Português e quimbundo. Português e zona quimbundo. de Luanda, né? A língua banto da zona de Luanda. Então, nesses poemas, eles são extremamente codificados. O poeta fala sempre português e dirige-se a uma moça que fala sempre quimbundo. Eles falam, ele em português, ele em quimbundo, não há praticamente tradução, e entendem-se. E o poeta tenta namorar com a moça. E a moça vai dizendo que então, não uma e tal. Corte amorosa. Exato. Depois, às vezes chega ao fim e a coisa é ultrapassada e eles ficam bem. Mas Kikola é um desses poemas, chama-se Kikola. Porque em determinado momento ele está-lhe a pedir um beijo, não é? E ela diz, Kikola, não pode ser. Pode ser. Porque ele é um homem mais velho, casado, etc. E ela está a dizer que isso não pode ser assim. Então diz Kikola. Ora, como as pessoas achavam que a literatura angolana do século XIX ou não existia, ou era uma coisa, enfim, sem interesse nenhum, eu puxei o termo Kikola por ironia, né? E aí ele dá o primeiro estranhamento necessário, né? Que é isso. Bom, o que é que cola? Daí vem o subentendo. Eu gostei muito na introdução quando você diz: nenhuma literatura surge ou desenvolve sozinha, por mais que a angústia da influência nos leve a negar. O estudo da formação de uma literatura não pode, portanto, realizar-se fora das implicações dessa constatação. Isso, para mim, é muito importante, essa observação dessa literatura, que ela existe e é resultado de outras coisas. A gente já viu várias vezes que a literatura trovadoresca muitas vezes não foi entendida porque não se fez uma necessária observação de como ela funcionava, até que alguns estudiosos conseguiram verificar que ela tinha elementos da dança, do canto, da apresentação oral e assim por diante. Bom, outro ponto importante do seu texto para mim é esse. Tal propósito inclui-se num outro mais vasto, que é o de estudar a poesia lírica versificada no século XIX em Angola, para através dessa pesquisa dar 2 passos importantes. Primeiro, definir com segurança a poética implícita, ou seja, o conhecimento literário funcionalizado pelos líricos angolenses. Depois, iniciar o avançamento da primeira fase sistemática da formação da literatura de um país, situando-a entre congêneres. E outro ponto importante que acho que valeria a gente comentar é que no seu trabalho você verifica, constata, a partir de documentos, esse almanaque de lembranças luso-brasileiro, a respeito da condição de que a literatura angolana do século XIX está atualizada com as estéticas vigentes naquele período. Então, tira toda aquela questão, é um objetivo seu de longo prazo, um projeto, de que há a possibilidade de que há um desenvolvimento normal e há uma literatura que se desenvolve e tem um nível e uma característica própria, com algumas características próprias que são da cultura africana, mas ela também atinge
não fica assim uma literatura Isolado. de menor valor, marginalizada. E esses estudos para nós são importantes, que nós estudamos sempre a moçada que trabalha com marginalizada, com a literatura não aceita. Agora eu gostaria dos seus comentários sobre as propostas do trabalho, do livro. Bom, o ponto de partida era precisamente esse. As literaturas só aparecem e só se desenvolvem em interação com outras, né? Portanto, os protagonistas dessas literaturas, quer os autores, quer os leitores, eles estão a par do que se faz em outros lugares, não é? E no mínimo tentam fazer ali algo que seja equivalente em termos de prestígio, em termos de até artesanais. Então, a ideia foi, vamos ver então como é que esta literatura surgiu e se desenvolveu na sua fase de sistematização, que é no século XIX, e numa altura em que Angola ainda estava muito ligada, quer a Portugal, quer ao Brasil. Precisamente será o terceiro volume sobre as leituras que eventualmente eram feitas em Angola durante o século XIX. E aí, quer a Praça de Lisboa, quer a Praça do Porto, quer a Praça do Rio de Janeiro e do Recife, são fundamentais, porque a maior parte dos livros vinham por essas praças para Angola. Então, se isso era assim, eu fui comparar os poemas publicados por poetas que estavam dentro do cânon dominante, que era o romântico, não é? Quer em Portugal, quer no Brasil, e fui compará-los com o que os nossos poetas faziam, para ver, ok, onde é que eles foram buscar, que diferenças é que eles criaram, se é que criaram alguma, aonde foram buscar os seus modelos, como é que afinidades há com esses modelos ou não há. E para evitar rasteiras que a mera interpretação, digamos, culturalista, semântica, etc., nos coloca muitas vezes, eu fui buscar os aspectos meramente técnicos. Portanto, verso, rima, estrofe, que métrica, esse livro ritmo, faz um início desse estudo, né? Faz o início desse estudo. Portanto, cria as condições para depois, a partir dali, desenvolvermos uma série de outras coisas. Agora encontramos coisas que me surpreenderam até a mim, por exemplo, as afinidades que há entre o Cordeiro da Mata, nos poemas mais bizarros que ele tem, bizarros formalmente, e o Cruz e Sousa. Eles não é provável que o Cordeiro da Mata tenha lido o Cruz e Sousa, né? Não é provável, quando muito algum poema saído em algum jornal que ele leu, não dá para falar em influências, nem do Cordeiro da Mata sobre o Cruz e Sousa, porque é menos provável ainda que o Cruz e Sousa lesse poemas do Cordeiro da Mata. Essa afinidade tem que ter outra explicação que eu neste momento ainda não conheço. Mas existe realmente grande afinidade. Por exemplo, a estética corrente do momento gerava um pensamento estético razoavelmente semelhante, mesmo em outros Isso sem dúvida, mas as afinidades nós vamos encontrá-las justamente no que fugia ao cânon. Quer dizer, quando ele encontra uma solução formal, técnica, muito estranha, a gente pega, vê poetas portugueses, não vê nada parecido, vê poetas brasileiros, não vê nada parecido, mas há coisas semelhantes no Cruz e Sousa. Que também tem uma poética de alto nível. Tem. Em ambos os casos é muito personalizada, porque o Cruz e Sousa está no fim de um período, ele ainda passa ali pelo parnasianismo e depois passa para um simbolismo, e isso faz com que ele, em termos técnicos, tenha soluções, digamos assim, híbridas, fortemente híbridas e muito personalizadas, que o Cordeiro da Mata também tem, porque ele está no final do romantismo, não é? Mas o que é engraçado é terem chegado a soluções parecidas justamente naqueles poemas em que eles são mais diferentes de tudo. Bom, e há semelhanças com outros poetas, Fagundes Varela, Castro Alves, claro, Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, muito, não é? Que são os epígonos. Agora, o que isso dá também para explorar, agora falaste aí na poesia medieval, e o que eu reparei conforme ia estudando estes poemas é que, tal como na poesia medieval da Península Ibérica, né, eles são altamente codificados.
E essa codificação passa pela métrica, pelo ritmo, pela rima. Ora bem, a gente fixando essas soluções formais, às quais eles oficialmente não dariam importância, né? Mas fixando-as a gente vai encontrar estruturas muito curiosas, como por exemplo estruturas de simetria, construídas sobre o comprimento ou incomprimento de uma regra, daquelas regras especiosas que muito pormenorizadas, já ninguém ligava àquilo. E vamos, com os avanços que há hoje das relações entre informática e literatura, nós vamos... Esse é um ponto importante da sua pesquisa, né? Exato. Nós vamos, não está ainda aqui, porque era preciso estabelecer as bases para, em cima delas, chegarmos a essa conclusão. O que é que acontece? Acontece que estes padrões rítmicos, métricos, estróficos, de distribuição de rimas, etc., funcionavam como uma espécie de programa do computador. A semelhança do programa do computador. Um programa de computador. E então nós vemos padrões sonoros, de ritmos, que a gente pode transformar em um programa de computador, jogando com as sílabas ritmicamente acentuadas, com acentos principais, secundários e as sílabas átonas, e dando valor de 1 ou 0, 1, por exemplo, para os acentos, 0 para as não acentuadas, e vamos encontrar padrões que desenham formas até geométricas muito interessantes. Por exemplo, vamos supor, um poema tem 3 estrofes. Na estrofe do meio, as rimas são agudas e ricas. Nas estrofes das pontas são pobres e graves, não é? Ou tem 6 estrofes e eles vão sempre alternando, uma de uma forma, outra de outra, uma de uma, outra de outra. Ou tem a estrofe 6 versos e nós encontramos um primeiro verso com ritmo binário, um segundo com ritmo ternário, um terceiro com ritmo ternário, um quarto com ritmo binário. E depois vamos vendo que eles jogavam constantemente com aquilo. E que esse jogo até, apesar de estarmos no romantismo, esse jogo até, no caso dos poetas angolanos, era o que mais lhes interessava. E era o que eles mais desenvolviam. E que em parte está ligado à cultura deles, dança, ritmo, um pouco música. Em parte, mas sobretudo por outra parte. Porque o ritmo, ali sobretudo nas tradições banto, não é? A tradição musical banto, o ritmo ali não se constrói sobre simetrias. O ritmo é profundamente assimétrico. A gente ouve, por exemplo, tocar marimba. A marimba é como se imitasse a nossa fala. Ela não tem um ritmo marcado. Mas eles têm uns textos que se repetem, acho que mais nesse sentido que... Sim, nesse aspecto sim, mas há uma outra... encantatórias, né? Há uma outra ligação que é muito interessante, que é que, através da construção destas figuras geométricas, eles propõem uma mensagem subreptícia, escondida, não é? Que depois, interpretando a figura simétrica, a simbologia dela, e relacionando-a com conteúdos que seriam veiculados, por exemplo, através de lojas maçónicas, a gente vai encontrar uma mensagem, uma espécie de mensagem oculta. Essa mensagem oculta é que é característica das culturas africanas, porque nas comunidades tradicionais o homem tem uma iniciação, e aquilo não é apenas uma iniciação prática à vida. Há também um sentido iniciático nessas aprendizagens. E ele vai aprendendo outras coisas, não é? Vai aprendendo outras coisas. E então, naquilo que a gente vê, aparentemente, está uma ordem que gera regularidades e repetições que a gente não entende. Até chegarmos a um ponto... Que é o ritual, de uma forma geral, é o ritual que ritualiza todos os ritmos da vida, não é? Então, eles pegam os poemas e eles transformam os poemas como se fossem poemas, em termos técnicos, poemas rituais. Tecnicamente está ali um ritual, não é? Que se liga então a essas tradições que seriam veiculadas por lojas maçónicas, etc. E, por outro lado, as tradições africanas. E então essa é também uma segunda linha para desenvolver. Por um lado, a relação com a ciberliteratura, com a questão do hipertexto, não é? Porque estes padrões funcionavam como hipertexto.
por outro lado, a relação com as tradições iniciáticas das sociedades banto. Estes poetas estavam muito atentos à tipografia, por exemplo. Tipografia. Sim. Isso então, a gente não ouve muito falar que o pessoal do romantismo, do período romântico... ligasse a isso. É. Mas por esta ligação às tradições africanas, estes românticos são meio barrocos. Que tem um formalismo forte. Tem um formalismo forte. Também já estamos na época da segunda e da terceira geração românticas, em que os conteúdos já não são tanto conteúdos, já não são imprevisíveis. Está tudo já estipulado. Quer dizer, o poeta romântico de 1850, 60, 70, ele diz, agora vou fazer um poema de amor. Então ele tem uma temática que o romantismo trata. A moça geralmente é um anjo, é novinha, a sociedade vai chocar-se com isso, tal. E ele até tenta articular aquilo com algum pormenor da vida dele, ou tenta fazer a vida dele de acordo com aquilo, mas o conteúdo está estabelecido à partida como estava no período barroco. Então o que é que passa a ter interesse? O trabalho que ele faz sobre a forma. O trabalho com a linguagem. Com a linguagem e sobretudo com esses padrões rítmicos. E a tipografia que está em desenvolvimento nesse período. A tipografia está em desenvolvimento e eles apercebem-se, sobretudo o Cordeiro da Mata, de que podem usar isso. Então o Cordeiro da Mata, por exemplo, tem um poema cujo título é Felicidade. Não é? Um poema muito curtinho, 6, 7 versos. E a gente lê aquilo e aquilo, para um leitor de hoje, não tem explicitamente nenhum interesse. Felicidade, perfeita quem jamais no mundo a teve, não é? Bom, aquilo é uma linguagem antiquada, não é? Sem interesse nenhum. Mas depois a gente vê que o poeminha tem, no primeiro verso, a primeira palavra é perfeita, e está em itálico. No penúltimo verso, a última palavra, no penúltimo, porque o último vai repetir o primeiro. A última palavra é realidade. De fontes. E está em itálico. Então, nós temos ali uma adivinha africana, porque a adivinha europeia é feita sob a forma de pergunta, a africana não é? Eu digo uma coisa, africana, isto é abusivo dizer africana, banto, não é? Eu digo uma coisa, por exemplo, 2 pedras na praia, e a pessoa responde 2 seios no peito, é uma afirmação e outra afirmação, não há pergunta, não há ponto de interrogação, não é? Então, estabelecendo comparações, relações. Analogia. É o desenvolvimento do raciocínio analógico. 2 pedras na praia, 2 seios no peito. Né? Bom, então, a gente pega nesse poema, pela tipografia a gente extrai as 3 palavras. Uma está no título, portanto, dá um mote, né? Felicidade. As outras estão em itálico, dão uma resposta. Perfeita realidade. Então, na verdade, nós temos naquele pequeno poema um outro poema que nos diz só isso, felicidade, 2 pontos, perfeita realidade. A felicidade é a realidade perfeita, não é? E dá um aforismo. Pronto. Isso pegando num aspecto recentíssimo ali em Angola, porque a gente só teve tipografia a partir de 1845. E ele faz isto nos anos 70 do século XIX. Portanto, com 20 e poucos anos de tipografia, ele já tinha visto que por ali podia fazer a tal mensagem cifrada, que é típica daquelas tradições, etc. Bom, é isso. Esse é um aspecto. O outro aspecto é realmente a atualização cultural e literária que estes poetas tinham. Eles escreviam uma poesia antiquada, digamos assim, escreviam uma poesia já muito batida. Mas isso não quer dizer que eles não conhecessem a poesia europeia enfim, mais, entre aspas, avançada. O que eles tinham era um público, quem era o público na altura? Umas senhoras, tinham dinheirito, não tinham nada para fazer, liam aqueles poemas. Sonhavam e gostavam que os poetas ou os namorados deixassem lá uns poeminhas de amor no álbum delas, não é? Isto era o público que eles tinham. E portanto, escreviam muito pequeno, e escreviam para esse público, não é? Então, eles escreviam para um público, tinham que usar um cânon já muito batido, muito conhecido, porque era esse que o público tinha. O aceito, né? Agora, nós encontramos ali livros que no mesmo ano que saem em Paris ou em Londres, estavam em Angola já com a assinatura do autor. Portanto, eles estavam informadíssimos sobre o que estava a sair da Europa e importavam essa bibliografia. Às vezes diretamente da Europa, outras vezes via Rio de Janeiro, Recife,
Lisboa e Porto. Mesmo com as dificuldades dos meios de comunicação na época, mesmo assim... Bom, os barcos já andavam muito, não é? Isto é a segunda metade do século XIX, portanto sim, tinha barco. já a barca a vapor, não é? Os barcos já circulavam muito, agora não é nada do nosso ritmo de hoje. Sim, por isso espanta que eles a deviam receber catálogos deles, das editoras, não sei. E uma leitura rápida para já assimilar, né? Significavam ser uns bons estudiosos da poética do Sim, há, por exemplo, um semanário que um poeta faz em Benguela, um poeta cujo irmão era amigo aqui do Olavo Bilac, com quem conviveu aí durante 8 anos, no Rio. Esse poeta faz um semanariozito em Benguela, em 1892, 93, portanto, para um público ainda mais reduzido que o de Luanda. Põe ali um conto fantástico, por exemplo, cita o Edgar Allan Poe, e mais dá notícia, por exemplo, do terceiro Congresso dos Socialistas Alemães, que teria resolvido posicionar-se contra os judeus, porque os judeus eram uma burguesia estrangeira que estava a explorar o proletariado alemão. Ou seja, o tipo conheceu o nazismo muitos anos antes de alguém ser nazi. Tinha a notícia do Congresso Socialistas Alemães, que tinha sido feito naquele ano, tinha recebido a notícia e tinha posto ali as conclusões do Congresso. Eles estavam informados sobre isso tudo. Tem um outro ponto da nossa conversa, que é uma continuação, que é mais uma observação da cultura digital, da cibercultura, e a sua preocupação constante em montar um arquivo digital e fazer a leitura a partir desses arquivos e diminuir o que é possível, né, o que é possível fazer, o seu arquivo físico, né? A gente sabe quanto é difícil manter em casa uma biblioteca física com estantes e guardar esse material com cuidado. Então, há uma substituição. Como é que está sendo para você a leitura na tela do computador e como isso está sendo aproveitado para o seu trabalho? A leitura na tela do computador é um bocadinho mais cansativa para os olhos, portanto, de vez em quando temos de parar e fazer outra coisa uns 5 minutos, só para repousar a vista, mas também há cada vez mais programas que permitem uma leitura mais agradável, não é? Por exemplo, um iPad, um tablet consegue manter umas fontes boas. Também. Há programas como Flash que quase dá a impressão de estar virando página. Isso, exatamente. O que deixa uma leitura, dá para ir voltar. O próprio Acrobat tem ali aquilo que parece que a gente está mesmo a ler um livro, não é? A gente vira a página. E há a possibilidade de fazer anotações, né? Atualmente já dá o que fica a nota ali. Eu uso muito isso. Por outro lado, não seria possível, quer dizer, mesmo neste livro, quer dizer, tem tantos dados aqui. Quando eu comecei esta pesquisa no fim dos anos 80, começo dos anos 90, isto era muito mais magrinho. Porquê? Porque eu não tinha acesso aos dados. Eu teria que vir para o Brasil, de biblioteca em biblioteca, investigar. Depois em Portugal, de biblioteca em biblioteca, investigar. Eu agora, através da net, tenho a maior parte dessas coisas. Para além de ser mais fácil fazer as estatísticas... Muitos arquivos, muitas revistas estão cada vez digitalizadas. Pode-se acessar. Bibliotecas da Europa, Estados Unidos, Canadá, alguns países americanos estão parcialmente digitalizadas, sobretudo no que diz respeito ao livro antigo, que é o que eu tenho de trabalhar aqui. Então eu consigo sacar esses livros da net, lê-los e comparar com as referências que os nossos poetas fazem aos mesmos livros. Isso não seria possível antes. Considerando que em Angola a internet é um pouquinho mais lenta que a nossa, é isso? Tem sido. Então a sua paciência, o seu trabalho é maior, porque de vez em quando interrompe, para, fica esperando. Sim, dá um certo trabalho. E às vezes interrompe uma tarde inteira ou um dia inteiro. Mas tem melhorado um pouquinho, não é? E agora, quando finalmente ligarem os cabos todos do cabo submarino, então aí vamos ter uma internet rápida. Mais rápida, é isso mesmo. Estão sempre a falar nisso, agora houve uma inauguração e tal, vamos ver se aquilo é a sério, se a nossa internet fica rápida. Agora, nós temos em Angola também problemas sérios com o ensino, porque nós queremos, vamos supor, fazer um curso de formação de professores de português.
Eles têm que estudar literatura portuguesa e brasileira, e moçambicana, e cabo-verdiana, e por aí. E não há bibliografia, não temos livros para eles lerem. Esse é um problema. Pois, então o que é que a gente faz? Saca da net, né? É. E dá ao aluno e ele vai. Então isso torna possível desenvolver o próprio ensino, a própria educação, a transmissão de E conhecimento. com essa grande procura também, a internet vai ter uma tendência no país a melhorar, porque Sim. haver mais procuras. Como está já a melhorar, é mesmo É. porque toda a gente se começa a queixar, os próprios jornais já não se fazem sem internet. Os mecanismos que temos hoje é uma forma muito mais rigorosa, porque o acompanhamento do aluno ele pode ser diário. O aluno pode todos os dias falar com cada professor. Pode. E assim que lhe damos uma unidade de conteúdo, levamos-lo a fazer um teste automático no próprio sistema. Ele vê logo a nota, vê a resposta, não está contente, prepara-se outra vez, faz de novo o teste até conseguir resolver bem. Bom. Então há um acompanhamento que a gente pode programar mais miudamente e pode fazer esse acompanhamento mais miudamente com o aluno. Isso é mais vantajoso do que o que acontece atualmente, que é o professor, seja angolano, seja estrangeiro, chega ali, despeja a matéria toda, e os professores dizem muito contentes, as minhas aulas são autênticas conferências, lamentavelmente, porque uma aula não é uma conferência. Tu transmites o conhecimento e tens de assegurar que o aluno está realmente a adquirir aquele conhecimento e está a saber manipulá-lo. Mas como a aula é chegar, o conteúdo, mandar umas bocas e ir embora, agora tirem umas fotocópias desse livro, às vezes o aluno tem que ir à procura do livro, não existe, não é? E acabou. Então isso é um ensino que se tem revelado desastroso para Angola. E aí o ensino à distância, se a internet começar a funcionar em condições, pode ser uma alternativa interessante. E cria um tipo de hábito. É para o aluno importante, que é uma disciplina de estudar diariamente. Exatamente. Por exemplo, eu trabalhei num curso de ensino à distância em que as avaliações eram semanais. Então o aluno recebia a lição, estudava e tinha que entregar um trabalho. Exatamente. Ele recebia numa segunda-feira, na outra segunda tinha que entregar. Isso é muito bom. Nós, num período inicial, estamos a fazer as avaliações mensais. Que Nosso também é ritmo bom, né? é lento ainda. Mas estamos a pensar depois, numa segunda fase, passar para quinzenais. Portanto, o ideal seria que cada unidade fosse avaliada, ela entrega ao aluno, passado uma semana é avaliada. Isso seria o ideal. Quero agradecer a sua participação, o assunto foi muito interessante e a gente o Cronópolis está muito feliz de tê-lo aqui para essa conversa sobre o seu livro. Um bom trabalho e continuam a ter aqui gente de todo o lado, né? Até de Angola.